no cárcere, né? Porque ele era próspero onde ele chegava. Ele era feliz, porque a gente pensa que próspero é ter bens, Exatamente. né? Mas, na verdade, se você for olhar nas definições, você vai encontrar que ser próspero também é ser feliz, é estar bem onde você Aonde você estiver, chegar, é aonde verdade. você chegar e você dar o seu melhor. É você ser quem você é, É você entendeu? não É desistir de contribuir si de próprio, si né? De se próprio. construir um grande Uhum. homem, permanecer nos seus valores. Porque é muito simples, às vezes, irmã Lídia, você negociar seus valores para você até alcançar bens, alcançar um espaço, né? É, você Mas eles passa por não. cima de tudo. Exatamente. Você negocia quem você é, você senta na roda dos escarnecedores. José poderia ter deitado com a esposa de Potifar achando que ele conseguiria algum benefício. Mas a personalidade de José era transformada por Deus, era Exatamente. construída por Deus. É, às vezes no nosso meio a gente vê, muitas vezes a gente fazendo coisas, né, que foge a essa realidade, né, da palavra bíblica, do exemplo bíblico cristão. Mas porque essas pessoas não deixou muitas vezes a sua personalidade ser trabalhada por Deus, porque eu preciso deixar. Deus quer formar. Por quando a gente aceita Jesus, qual é o propósito? Não é ser nova criatura? Sim, E por que, é que nós não somos nova criatura muitas vezes? Porque nós não deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. Quando exatamente. nós deixamos, a nossa personalidade ela é transformada pelo Espírito Santo. Mas eu preciso deixar. E não é uma coisa invisível, né? É uma coisa real, né? Que Não. transforma você numa pessoa mais forte, transforma você numa pessoa mais aguerrida, transforma você numa pessoa mais confiante, né? Sim, sim. É uma humanidade realmente transformada, né? Isso, Uma exatamente. humanidade real, né? É você não se basear por aquilo que está ali. Não é você se transformar por aquelas circunstâncias. Daniel ele não deixou se transformar. Sim, É você não se deslumbrar com o que está dentro de você. Tá? O que, é que acontece muitas vezes é que a gente se deslumbra com aquilo que nos oferece, que exatamente. coloca diante de nós. Aí a gente se acha, eu mereço isso aqui. Ai, eu mereço isso aqui, sabe? Eu sou um merecedor. Isso é perfeito para mim, né? Às vezes a gente Isso fala aqui assim, essa é a minha bênção. é a minha. Mas a gente tem que saber o que realmente é a nossa bênção. Qual é Né? o Qual valor, o né? nosso, exatamente, Daquela qual bênção. é o nosso propósito de vida? Sim, Qual é o nosso objetivo? Para que eu luto? Tá? Qual é o meu destino final? Qual é o meu horizonte? O que é que eu quero lá na frente? Qual é o meu alvo? exatamente. Qual é o meu alvo? Né? Então, eu não vou me deslumbrar. Eu vou analisar e vou ver em que isso aqui vai impactar nessa pessoa que eu sou, que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, porque nós estamos nesse processo, né, de transformação. Sim, Então, aonde eu quero chegar? Isso aqui, aparentemente, é muito bom. Eu vou ter as coisas melhores, vou me banquetear, vou receber, né, quem sabe, prêmios. Ó. Mas isso aqui, qual é o impacto que exatamente. vai ter na minha vida, entendeu? Nos valores. Uma certa vez eu fui chamada para eu não sabia nem que era para aquilo, mas quando eu cheguei lá, eu tinha preparado um discurso e quando eu cheguei lá, eu vi que eu estava para representar a pessoa, né, que era a líder, nossa líder ali. Eu ia mudar o meu discurso, aquilo que eu tinha feito, porque agora eu soube que eu ia representar aquela pessoa. Com certeza não. Eu sofri retaliações por isso, Netinho. Mas se você perguntar, você se arrepende? Não, porque se eu tivesse mudado o meu discurso, não seria eu. Exatamente. E aquilo tinha deixado uma mancha na integridade moral da senhora. Mesmo que Exatamente. ninguém hoje lembrasse desse fato, a senhora estaria lembrando Exatamente, que porque aquela. eu passei por aquilo ali e muita gente não soube. Né? Eu sofri retaliações ao ponto de ficar doente e precisar de ajuda psicológica e até psiquiátrica, porque tinha um certo problema que desenvolveu em mim, que eu tinha hereditário. E esse é o meu espinho na carne que eu luto todos os dias. Sei como é. Certo? Então, assim, mas não me arrependo, porque também trouxe aprendizado. Seria outra líder, não seria eu. Eu não Exatamente. poderia fazer aquilo. Eu poderia ter recebido ganhos, poderia ter assumido uma outra posição, até. Entende? Mas eu acho que a gente tem que focar no nosso alvo.
E a riqueza que a senhora ganhou foi muito maior que uma riqueza material, que foi a propriedade de falar sobre o que é vencer aquilo que o mundo pode te oferecer, né? Exatamente, exatamente. Aprender isso e Deus honrou isso, Netinho. Quando chegou o momento que naquela situação, né, depois teve pessoas ali que chegou a me levar a situações que não deixaram outras pessoas me conhecerem, formou uma opinião minha daquela situação, e eu passei, foi terrível realmente a situação, mas quando Deus viu que aquela situação estava difícil para mim, o Senhor abriu outro caminho extraordinário que eu não esperava, entendeu? Porque eu estava no meu propósito, né? E Deus sabia ali. Exatamente. E a coisa mais rica que nós, cristãos, que nós que trabalhamos com a moral, nós temos como referência de vencer na vida, é justamente isso, né? É justamente ter propriedade naquilo que a gente fala, né? É ter a experiência naquilo que a gente fala. É ter vencido o mal que a gente diz que pode ter vencido, né? É verdade. Porque assim, às vezes a gente diz, ah, Deus me deu isso. Mas foi Deus mesmo. Exatamente. Foi Deus mesmo que te deu. O que foi que você fez para você conseguir isso? Você vai. Isso que você está falando, realmente, foi Deus? Né? Então, acho que o que nos leva a tomar é exaltar o nome do Senhor, sabe? Eu acho que em tudo a gente precisa. E também reconhecer que nós somos dignos de erro também, né? Sim. E quando desses momentos a gente tem que recorrer para Ele e dizer, ó, Senhor, eu errei aqui, né? Mas tenha misericórdia de mim, me ajuda, eu quero melhorar e eu quero acertar. Isso a gente também precisa. Mas isso é muito importante a gente ver essa questão de não passar por cima dos nossos valores e princípios, porque José, ele poderia ter deitado com a mulher de Potifar. Talvez ninguém ficasse, Potifar não ficasse sabendo. Sim. Mas José ia continuar sendo o quê? Escravo. É verdade. Né? O valor que ele teve de matar toda a fome da sua família e se tornar uma grande referência no Egito foi justamente o tempo que a vida que ele levou até chegar Mas, àquele momento. entre aspas, né, a gente pode dizer assim, José escolheu a prisão. Aos olhos humanos, foi uma loucura. Né? Se fosse outra pessoa de fora, você olhando assim, racionalmente. É verdade. Louco, como é que ele faz uma coisa dessa? É verdade. Era a oportunidade dele. Se nós não tivéssemos o resultado da história, né? Fosse olhar naquele momento, por aquela cena. Estivéssemos vivenciando aquilo, né? Aquilo. É verdade. Jogou fora. Né? Eu não sei se eu lembrei aqui de uma situação, mas não sei se eu poderia trazer aqui. Mas uma pessoa, né, chegou para mim e fez, por que você não faz isso aqui? Né, em determinado momento. Não vou entrar. E eu fiquei refletindo, sabe? Porque era uma pessoa que eu devia referência, né? Deveria ouvir, né? Respeito e honra. Mas eu fiz, essa pessoa está me fazendo, me dizendo isso aqui. Isso aqui foge dos meus princípios e dos meus valores. Não. Exatamente. Eu não posso fazer isso. Eu não fui confrontar a pessoa. Calei. Deixei. Né? Porque a gente precisa fazer essa reflexão, sabe? Porque quem está de fora acha que é uma oportunidade. Ali era uma oportunidade para José. Não vamos negar que era. Sim. Aparentemente, o Bonani falou que era uma oportunidade. Né? Mas ele, não, eu não vou fazer isso contra o meu Senhor, né? Que é o meu dono, Potifar. E também eu vou cometer isso contra o meu Deus. Exatamente. Ao fazer isso, ele estava pecando contra o seu Deus. E você vai ver que Deus estava com José. Eu acho linda aquela passagem, em todas as situações. Mas Deus era com José. Exatamente. Deus era com José. Em todas as situações, Deus estava com José. E não há outra coisa que a gente precise, Netinho, para vencer, não. E a Bíblia promete que se a gente for como José, Deus também é como a gente, né? A maior segurança que nós temos é saber que Deus é conosco, né? É ter confiança nisso, mesmo que a gente não esteja vendo, mas Deus é conosco, né? Isso. E Jesus disse o que pra gente? O que é que Jesus disse?
No mundo, Tereis aflição. agora diz o quê? Tem ânimo. Exatamente. Que ele venceu o mundo, né? Ele venceu, ele passou por todas as aflições, todas as situações, tentações, humilhações que a gente passou, que a gente passa nessa vida. Ele passou. Exatamente. Uma das coisas que a senhora escreveu que me chamou muito a atenção e cabe muito nesse contexto é sobre a gente ter outra referência de vencer na vida, né? A gente ter uma personalidade única, nossa, que cabe a nós, e nossa referência de vencer na vida não está no outro, não está no processo do outro, está naquilo que é nosso, né? Isso. O que é sucesso para você? Né? O que é um vencedor para você? Né? Porque as pessoas confundem, às vezes, sucesso e prosperidade com bens materiais. Mas quantas pessoas têm bens materiais e não é feliz? Sim, Né? Não tem um coração agradecido. é verdade. Não se sente completo. Né? Então eu tenho que definir o que é sucesso para mim. E sucesso para mim é eu estar feliz Exatamente. naquilo que eu faço. Eu estar realizada. E aquilo que a gente também causa nas pessoas, né? pessoas. Nas pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família. A senhora falou sobre um caso de uma pessoa que a senhora devia reverência e de repente ela quebrou aquela confiança que a senhora tinha nela. A senhora entendeu aonde a senhora estava, mas aquela pessoa perdeu uma parte da riqueza que ela tinha, né? Um elo que ela tinha, uma referência que aonde chegasse. E às vezes a gente troca, né, essas referências, esses elos, esse compromisso que a gente tem com a nossa família por coisas mesquinhas, tão pequenas, né? Exatamente. Achando que isso vai ser importante para nós. Vai ser um ganho, né? A gente É vai ganhar um um ouro ganho. aqui, uma prata aqui. Não, olha, eu acho que o José ele mostra isso pra gente, né? A importância da família, Sim, né? A importância do perdão, né? é verdade. Do perdão, sabe? Porque ele consegue trilhar esse caminho e olhar para e não esquecer de quem ele era, não esquecer dos seus, Não ficar do passado, preso não no ficar passado. preso Né? no passado, porque isso é uma coisa que destrói muitas pessoas, né? É ficar presa no passado, ela não consegue enxergar um futuro, porque ela não consegue sair dali, então ela não reage, né? A gente precisa aprender a reagir às situações, né? E confiar que amanhã pode ser um dia melhor. Que Deus vai prover. Né? Deus vai prover. E eu tô nesse processo, entendeu? Eu sou um ser ativo. Eu sou uma ser... Então, o que é que eu posso fazer? Claro que eu não vou... eu não quero te dizer que as minhas decisões, elas vão garantir o meu sucesso, vamos dizer assim. Né? Sucesso no sentido, não é nesse sentido que o mundo utiliza, né? Mas assim, vamos dizer que eu atinja a minha felicidade, a minha paz, vamos dizer assim, tá? Não quer dizer isso. Por quê? Porque as circunstâncias, elas existem, né? Adversas, elas vão estar lá. Então, não é o que eu planejo, não quer dizer que vai dar certo. Exatamente. Agora, eu tenho a certeza que o que Deus planejou para mim vai ser executado. Vai ser bom, né? Vai ser executado. Independente das minhas decisões aqui. Bom, perfeito e agradável. E ainda tem mais, agradável. viu? Não traz dores, não. Não traz dores, é verdade. Não traz As dores. bênçãos do Senhor são as Não. únicas que enriquecem e não Exato, acrescentam não dores. dores. Entendeu? Então, eu não... Acho que eu me perdi um pouquinho aqui, mas... São essas questões que a gente precisa analisar, sabe? Sim. E refletir. Porque não é o que o outro tem. Eu não posso olhar para a vida com o olhar do outro. Exatamente. Eu não posso olhar para a vida com o olhar do outro. O único reflexo, o que eu posso olhar, na verdade, é a palavra de Deus. É o meu modelo. Exatamente. Eu preciso olhar, ler. Por que eu preciso ler? E refletir. Né? Nesses exemplos que a gente tem. Que lição eu posso tirar da vida de José? Né? Eu entendo assim, sabe, irmã Lídia, que a gente se constrói por dentro e a condução do que está por fora é Deus que vai nos levando, né? Quando a gente, de repente, a gente abre os olhos e está naquele lugar. Eu não sabia nada do que